Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Imagine um lugar, um vilarejo próspero, cheio de gente, cheio de vida, cheio de vozes. E de um dia para o outro, o silêncio toma conta. As casas vazias, as ruas desabitadas, não existe nenhum corpo, nenhuma pista, nenhum sinal de luta. Apenas nada. Ao longo da história da humanidade é recheada de mistérios fascinantes, né? Mas nenhum deles, talvez, tão fascinantes quanto o desaparecimento de vilarejos ou de cidades inteiras. Então hoje nós vamos viajar um pouquinho no tempo e tentar entender algumas dessas intrigantes histórias de cidades perdidas, explorando, além das teorias, né, que tentam explicar o porquê elas foram abandonadas, a gente entender um pouquinho dessas histórias também. Vamos voltar no tempo, então, no ano de 1587, na costa da atual Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O explorador inglês John White liderava uma expedição que fundou a colônia de Roanoke. Na colônia havia um grupo de 117 pessoas, incluindo homens, mulheres e até a neta do próprio John White. O nome dela era Virginia Dare, que foi a primeira criança inglesa nascida na América. O próprio John White era um homem com muita esperança que essa colônia pudesse ser frondosa, né, e prosperar ali, tanto que ela trouxe a própria família, né, e a própria netinha para crescer nessa colônia. Em meio à escassez de suprimentos, John White partiu para a Inglaterra, com a promessa de voltar em poucos meses. Contudo, no meio do caminho, aconteceu a Guerra Anglo-Espanhola, no ano de 1588, ou seja, um ano depois, e atrasou o retorno do John White para a colônia por 3 anos. Quando John White finalmente conseguiu voltar para Roanoke em 1590, o cenário era de total desolação. As casas haviam sido desmontadas e a paliçada que protegia o assentamento da casa estava intacta. Mas o lugar estava completamente vazio. Nem o sinal dos colonos, nem um rastro de corpos, nada que indicasse um ataque violento. A única pista era uma palavra entalhada em um poste da cerca: Croatoan. Em uma árvore próxima, as letras CRO também estavam gravadas. A palavra Croatoan era o nome de uma ilha e também de uma tribo indígena amistosa que vivia ali perto. A teoria mais aceita hoje é que os colonos, enfrentando fome e dificuldade, decidiram migrar e se juntar à tribo Croatoan, um ato de assimilação pacífica, né? No entanto, o mistério da colônia perdida de Roanoke continua a alimentar lendas e teorias que vão desde ataques de tribos inimigas a um massacre promovido por espanhóis, né, e desapareceu com os corpos, até desaparecimento em massa por motivos paranormais, digamos assim. E até hoje, o que realmente aconteceu com aquelas 117 pessoas, aqueles 117 pioneiros, ninguém sabe ao certo. Nem todos os desaparecimentos estão registrados de forma tão clara. Em alguns casos, a linha entre a história e a lenda fica bem tênue, como no famoso caso, o mistério do lago Angikuni, no Canadá.
ou na cidade perdida de Z, que eu já trouxe um episódio aqui lá no primeiro, entre os primeiros episódios do podcast, falando sobre essa cidade perdida de Z, na região amazônica. Inicialmente, a história nos leva ao ano de 1930, no norte gelado do Canadá. Um caçador de peles chamado Joe Labelle estava fazendo sua rota quando se deparou com um vilarejo Inuit no lago Angikuni. Os Inuits, eles são como se fosse é um povo que ainda tem costumes de esquimós ali, né? Aquele hábito de morar em áreas geladas, e todo o contexto de vida deles são voltados para sobreviver a esse tipo de clima. O Joe, ele já havia passado por lá antes e sabia da hospitalidade dos moradores, mas tinha alguma coisa muito errada dessa vez. O silêncio era absoluto. Ao se aproximar, ele notou que fogueiras ainda queimavam e panelas de comida estavam sob o fogo, como se os moradores estivessem prestes a comer, mas não havia uma única alma no lugar. Esse vilarejo, ele tinha cerca de 30 habitantes. E quando o Joe Labelle chegou lá, ele estava igualmente abandonado e desabitado, igual a colônia de Roanoke. Não tinha rastros de luta, não tinha outros tipos de sinais, somente as pessoas desapareceram de uma hora para outra. Na Amazônia, a lenda da cidade de Z consumiu a vida do explorador britânico, o coronel Percy Fawcett. O coronel Fawcett, fazendo um adendo aqui, o personagem do Indiana Jones foi baseado na história e nas aventuras do coronel Fawcett. Para você ter ideia do tanto que ele era influente na época, ele era membro da realeza, ele tinha alguns títulos, né, ingleses, onde ele era altamente gabaritado e respeitado por todos as suas investidas, as suas descobertas e os locais que ele desbravou ao longo do mundo. O Fawcett, ele era fascinado por um relato sobre uma cidade perdida no interior da floresta. Fawcett partiu em uma expedição em 1925 ao lado do seu filho e de um amigo. Eles entraram na floresta e nunca mais foram vistos. O Fawcett e a sua equipe se tornaram parte do mistério que buscavam resolver. O desaparecimento deles é o que torna a lenda da Cidade Z ainda mais poderosa. Existem alguns relatos de que eles encontraram com uma tribo hostil. Eu já ouvi, inclusive, que poderia ser até canibal, essa tribo. Ela tem pouquíssimo contato com o resto, né, da humanidade. Em alguma conversa informal com um pesquisador ou um agente da FUNAI, não lembro, eles comentaram que esses homens brancos, né, esses ingleses, eles teriam morrido e teriam sido enterrados próximo à tribo ali mesmo, no meio da mata. E, contudo, pouquíssimos materiais relacionados a eles, né, equipamentos, roupas, foram encontrados depois do desaparecimento deles. E se uma cidade fosse abandonada não por um desastre, mas por uma escolha silenciosa? Em 1911, o explorador Hiram Bingham redescobriu nas montanhas peruanas uma das mais espetaculares cidades do mundo, Machu Picchu. Machu Picchu foi construída pelos Incas por volta de 1450 e a cidade foi misteriosamente abandonada apenas um século depois. Teorias sugerem que o abandono pode ter sido resultado da chegada dos espanhóis, que causaram doenças e instabilidade na região. Embora a cidade em si não tenha marcas, né, de destruição, de ataques e etc. Recentemente, um estudo tem tomado mais força em relação ao Machu Picchu, né, que a cidade foi evacuada devido a uma seca muito prolongada. Então foram anos de seca seguidos ali, e como é uma região de montanha, né, de altitude,
os recursos já estavam ficando escassos, né, em relação a árvores, animais para comer, eles tiveram que migrar para uma outra área. Então essa explicação está sendo a mais aceitável hoje em dia. Parece que um exame recente geológico confirmou que teve uma seca que durou muitos anos na região ali. Então deve ter gerado muitas baixas, né, muitas mortes na tribo. A tribo achou mais prudente se mudar de lá. Vamos atravessar o mundo então para o continente africano. Temos um mistério que nos leva ao sul da África, para as ruínas de Grande Zimbábue. Um complexo de pedra imponente que foi o centro de um próspero reino que existiu no século XI ao século XV. As paredes eram construídas sem argamassa e o local chegou a abrigar cerca de 18 mil pessoas. Então pensa, uma comunidade com 18 mil pessoas. É fantástico. As razões para o seu abandono ainda são debatidas, mas teorias apontam para a diminuição de recursos naturais, como o ouro ou esgotamento das pastagens, que forçaram a população a migrar em busca de novos territórios. O destino da colônia de Roanoke, da lenda de Anjikuni, a busca pela cidade perdida de Z, as ruínas do Grande Zimbábue e Machu Picchu nos lembram que a vida é extremamente efêmera, que mesmo as maiores construções podem ser varridas pelo tempo, né? As cidades desaparecidas nos contam não apenas histórias de tragédia, mas também de resiliência e adaptação. Elas são um lembrete de que a história está em constante movimento e o que está no presente hoje pode ser uma lenda amanhã. Então, é um lembrete interessante da nossa capacidade de adaptação, né? E às vezes a gente se adapta e perece junto com essa adaptação, ou a gente aprende e migra e tenta novamente em outro lugar. Mas é isso, pessoal. Esse é o caso que eu tinha para trazer para vocês. Eu andei pensando sobre essas questões de cidades desaparecidas essa semana. E eu não quis trazer aqui Atlântida ou Pompeia, né, que é um outro contexto. Eu acho que não encaixa muito bem aqui. Beleza? Em relação à cidade perdida de Z, né, algumas lendas citam que ela poderia ser a cidade de Eldorado também, né, que é uma lenda de uma cidade de ouro, de paredes de ouro que teria no meio da floresta amazônica ali. Porém, é mais uma fração das nossas lendas aí. Beleza? A gente se vê em breve. Valeu!